Sou Ana Carina Ferreira, sou médica nefrologista no Hospital Correia Cabral em Lisboa e sou assistente convidada na Nova Medical School. Sou Patrícia Cotovil, sou médica nefrologista no Hospital Correia Cabral em Lisboa. No dia 8 de março celebra-se o Dia Mundial do Rim e este ano o Dia Mundial do Rim é dedicado à saúde renal das mulheres. Como se sabe, a doença renal crónica é menos prevalente nas mulheres. Quando existe, elas progridem de forma mais lenta para a diálise e, portanto, em Portugal, menos mulheres do que homens fazem diálise. Exatamente porque as mulheres têm situações clínicas únicas. Uma das situações clínicas serão as doenças autoimunes e imunológicas, muito mais frequentes nas mulheres do que os homens e que as predispõem a riscos para a doença renal. E a outra situação é a gravidez, portanto, que é uma situação única, que nenhum homem consegue passar por isso e que predispõe a mulher não só a lesão renal aguda, mas também que a pode prejudicar, digamos assim, quando elas têm doença renal crónica. E a gravidez é um desafio clínico único nas mulheres transplantadas renais. As mulheres grávidas desenvolvem mais lesão renal aguda que as mulheres não grávidas quando expostas exatamente às mesmas situações clínicas, e depois temos a situação em que a mulher já tem doença renal crónica e pretende engravidar, a mulher que tem doença renal crónica em diálise e que pretende engravidar, e a transplantada renal que quer engravidar. Relativamente à doença renal crónica, estima-se que cerca de 4% das mulheres em idade fértil têm algum grau de disfunção renal, e existe uma relação bidirecional entre gravidez e doença renal crónica, ou seja, a doença renal crónica afeta negativamente os outcomes da gravidez. Depois, a gravidez também afeta negativamente a doença renal crónica, porque uma mulher já com algum grau de disfunção renal, mesmo que ligeiro, se engravida, a progressão da sua doença renal é bastante acelerada e elas podem mesmo ter que começar diálise durante este processo. Depois temos as mulheres dialisadas que pretendem engravidar. Portanto, estas mulheres têm distúrbios hormonais e, portanto, a probabilidade de engravidarem é muito menor do que uma mulher que não faça diálise e que não tenha doença renal. O diagnóstico de gravidez na diálise também é muito atrasado, portanto, à volta das 16 semanas. Mas cada vez mais conseguimos gravidezes bem-sucedidas, apesar de alguma prematuridade. Obviamente que todo este processo é mais facilitado se a mulher já for transplantada renal. Após o transplante renal, há uma restauração das alterações hormonais que existiam na doente renal em diálise. E cerca de 6 meses após o transplante, as hormonas estão nos níveis normais, o que leva a uma melhoria da fertilidade e permite uma gravidez bem-sucedida nas mulheres que querem engravidar. De facto, a probabilidade das transplantadas renais terem uma gravidez bem-sucedida é cerca de 10 vezes superior do que as mulheres em diálise, mas continua a ser 10 vezes inferior à população geral. Destas gravidezes nas doentes transplantadas renais acarretam alguns riscos de complicações, tanto para a mãe como para o bebê. Para a mãe, há o risco de agravamento da função renal, o risco de hipertensão de novo ou de agravamento da hipertensão pré-existente, algum risco de rejeição aguda, risco de infecções, das quais destaco a infecção urinária e aquelas infecções que podem ser transmitidas ao bebê. Há maior taxas de cesarianas, e poderá haver um risco pequeno aumentado de diabetes gestacional. Para o bebê, os riscos são de prematuridade, de restrição de crescimento intrauterino e de baixo peso ao nascer. Qual é o melhor momento para a transplantada renal engravidar? Não está muito bem definido, mas pensa-se que será nos primeiros 2 anos após o transplante. Idealmente após os primeiros 6 meses, que é quando os fármacos imunossupressores já estão em doses menores, o risco de infecções e de rejeição é menor. E depois deve ter uma função renal estável, deve ter a tensão arterial controlada, com fármacos ou não. Este momento deve ser individualizado, de transplantada para transplantada, e deve ser feito em conjunto com o seu nefrologista e com o obstetra assistente.